Beleza, gente. Reiniciamos aí, né, os nossos encontros de hoje. Eu estou aqui já no slidezinho que nós fizemos a marcação semana passada, né, continuado aqui. Então vamos continuar do 200, vamos até o 207 hoje. E, Léo, mas dois encontros você andou ali do 97 ao 200, três artigos, em um você vai andar 7. Vou porque, assim, tem três artigos ali no final, o 207, o 206, o 205, eles se parecem muito. Eles tratam praticamente da mesma leitura, de uma conduta muito parecida, mas é que vai mudar ali alguma coisinha com relação. Espero que vocês ainda estejam vendo. Se por acaso a tela parar de ser projetada, alguém abre o microfone e me avisa, tá? Mas que vai fazer uma diferença só com relação ao deslocamento do indivíduo, e tem o bisuzinho também, né, que a gente sempre dá. Deixa eu ir lá pro. É porque tem o 197, 198, 199, né, eles têm diversos delitos ali inseridos, né? O 97, então, ele parte ali em três condutas. Mas vamos lá, né? 200. Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Praticar, participar de suspensão ou abandono coletivo do trabalho, praticando violência contra pessoa ou coisa. Detenção de um mês a um ano. Parágrafo único, né? Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados, mas isso na modalidade do abandono, tá? Então, vamos lá, partindo para aquilo que nós falamos, né? A gente tem a mesma coisa que a gente está fazendo, a mesma dinâmica dos outros encontros, né? Novamente, precisamos ocupar do direito de greve, entender lá as questões do direito de greve. Por quê? Percebam aqui que no caput do tipo penal, ó, participar da suspensão ou do abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou coisa. Participar da suspensão do trabalho, né, uma suspensão regular, consubstanciada no direito de greve, é possível, não tem problema nenhum. E algo que. Até teve um colega que mencionou da outra vez, mas e o eventual lockout, né? É, o lockout a gente tem que ter um certo cuidado com o uso da expressão hoje em dia, na época de pandemia, porque estava sendo usado com uma conotação pela imprensa, necessidade do lockout sendo usado como expressão de fechamento geral de comércio, indústria, transportes, para prevenção à saúde, e tem o lockout que é proibido na nossa legislação, que ele se relaciona, né, com um bloqueio das atividades, uma paralisação das atividades econômicas por impulso dos empregadores ou por impulso dos empresários, a fim de forçar que a economia caminhe para um lado ou para outro, ou a benefício de si próprio. Deixa eu dar uma chegadinha aqui para fechar os microfones. Acho que alguém deve ter aberto o microfone sem querer. Só para a gente não ficar aí com os ecos, né, com os ruídos. Então, deixa eu avançar aqui. Então, primeiro, o direito à greve é garantido na Constituição. Aí que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, esqueci de abrir a lei de greve. Daqui a pouco eu abro a lei de greve ali também, a internet está boa hoje, vai dar para abrir. Vamos lá. O direito à greve é garantido na Constituição. É assegurado o direito à greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, lá, né, acho que no direito do trabalho, vocês vão conversar com o docente responsável, se já não tiverem conversado sobre o direito à greve, e vai ser explicado a todos vocês, né, que o direito à greve ele pode ser exercido desde que a greve seja pacífica, desde que seja avisado com uma determinada antecedência, que determinados serviços, né, não podem parar. Se parar, tem que uma regrinha para que o serviço não pare, mas que pare parte dos profissionais. Vamos dizer, o serviço de saúde pública ele não pode, não é que ele não tem direito à greve, o serviço de saúde pública não pode parar. Então tem que ser criado, e não significa que eles não têm direito à greve, mas tem que ser criado um sistema em que, por exemplo, a saúde não pare, mas havendo necessidade de greve, certos representantes daquela categoria possam exercê-lo. Então tem toda uma regrinha mais delicada que convém
ser aprimorada na parte lá de direito do trabalho. Vamos lá. Segunda questão que nós devemos ter em mente, né? Que a greve é regulamentada pela Lei 7783 de 89 e 778389 e que, para que ela seja regular, depende do emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Esse termo aliciar, né, eu particularmente, está na letra da lei, está desse jeito, mas ele particularmente, ele não está muito... eu tenho uma crítica, né, a esse termo aliciar. Ele está na lei, mas só que aliciar, ele tem uma conotação, o verbo aliciar, ele tem uma conotação de engodo, de enganação, de um convencimento ardiloso, né? Essa é mais essa persuasão mesmo, né? É assegurar aos grevistas os direitos, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos, tendentes a persuadir, ou esse aliciar para a lei de greve, você troca por convencer, né? Ou convencer trabalhadores a aderirem à greve, porque aliciar trabalhador vai caracterizar um outro delito, tá? Acaba não sendo um termo técnico, né, professor? Eu acho assim que ele tem menos a ver com o termo técnico, não foi uma preocupação com a precisão do que significa o termo para a língua portuguesa. Eu vou aproveitar, eu não tinha nem pensado nisso, né? E esse foi um comentário que o professor, vocês veem que a lei é de 89, na época que eu estava na faculdade, o professor de Direito do Trabalho fez esse comentário, depois o professor de Penal, como eu estou fazendo, fez esse comentário. LMNO, peraí, eu estou procurando aqui no meu aurelinho o aliciar, mas é um comentário, porque nós vamos ver aqui no tipo penal aqui em sequência, né, a força do aliciar no aliciamento de trabalhadores para o estrangeiro, né, ou para outro local do território nacional. Aqui, ó. Alicate, aliciar, atrair, seduzir. Esse eu tô com o orelho pequenininho. Eu queria o grandão que está aqui, atrair a si, seduzir, atrair, mas aqui só tem esses verbetes, mas ele tem uma conotação de ardil, tá? E não daquele convencimento aberto, porque o que não pode ter? O exercício de direito à greve é exercício de um direito trabalhista de condão constitucional, né? Na verdade, tem professores que falam que é mais um exercício de direito constitucional que tem reflexos no direito trabalhista, mas a questão é essa, faz greve quem trabalha. E os termos da greve não podem ser termos ocultos, né? Não podem ser termos estabelecidos sob fraude. A pessoa não pode estar ali sem saber o que está fazendo, né? E o aliciar, ele traz essa percepção para a gente. Então é assegurado também aos grevistas de ter outros direitos, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Então, o que não pode aqui no 200, né? Praticar violência contra a pessoa ou coisa para participar da suspensão ou abandono coletivo do trabalho. Então vamos lá, no tipo penal em tela, teremos reprimenda penal contra aqueles que, aderindo à greve, adotam comportamento violento incompatível com o exercício deste, né, com o exercício deste direito, ou que simplesmente resolvam abandonar o trabalho, independente de greve, ao abandonar, adotam um comportamento violento contra pessoa ou coisa. Porque você pode abandonar o trabalho, né? Inclusive, abandono de emprego é justa causa, né? É uma das causas que estão lá, salvo engano, no 482 seguintes da CLT, que justificam a dispensa por justa causa. Deixa eu pegar aqui minha CLT. 4. Um minutinho. Dá uma chegadinha lá na CLT só para a gente ilustrar esse comentário. Agora, o abandono doloso violento, 482 da CLT, constituindo justa causa para rescisão do contrato de trabalho. Aqui, condenação, desídio, embriaguez, violação. A linha I, letra I, abandono de emprego. Está sumulado, né? Tem lá outras questões que também vão se vincular lá mais ao direito material do trabalho do que aqui ao nosso direito penal. O que é importante nós verificarmos
na análise desse tipo penal é que, para que o mesmo se caracterize, né, essa adesão à suspensão coletiva do trabalho ou essa resolução de determinados, de 3 ou mais pessoas para abandonar o trabalho, ela vem seguida do comportamento violento contra a pessoa ou coisa. Ela vem seguida de uma agressão contra o encarregado, de uma agressão contra o empreendedor, vem seguida da destruição de determinado patrimônio da empresa que se está abandonando. Vamos lá. É importante verificar que o comportamento violento previsto pode se dar, segundo o comando do artigo 200, em 2 situações distintas: durante uma suspensão em decorrência do abandono. A observação que coloquei aqui no slide com referência a esses comentários que fiz. Vamos lá, aí exemplos. Eu nem lembrava que eu tinha escrito esses exemplos aqui, ó, que bacana. Ó, digamos que durante certa greve, determinado indivíduo comece a quebrar a guarita de guarda da empresa utilizando-se de barra de ferro. Outros grevistas não aderem ao comportamento desse indivíduo. A greve é regular, em linhas gerais, e não fere. Deixa eu alternar aqui para aceitar o colega. A greve é regular em linhas gerais e não fere a lei de greve, mas o comportamento isolado daquele grevista durante a paralisação e com o intuito dirigido a tornar violento o movimento. Por quê? Aquele comportamento violento que ele adota, além da violência em si, que vai ser também punível em concurso material com o artigo 200, ela tende a ofender o próprio exercício daquele direito à greve. Lembremos que o artigo 200 ele está ali inserido no contexto dos crimes contra a organização do trabalho. Então, a prática desse delito ela não vai residir isolada, não absorve ali a violência. A violência faz parte da conduta típica, mas o sujeito vai ser apenado em concurso material, respondendo pela violência. Em outras palavras, nesse exemplo que está nessa nossa primeira setinha aí, se o camarada pratica violência contra outrem, né, ali contra o guarda, durante um movimento pacífico de greve, ele não invalida a greve, ele vai responder pelo 200 porque está tendo uma ofensa. Vamos pensar assim, você é o líder sindical, está comandando aquela greve. Aí um doido lá no meio fala, não, tem que quebrar tudo. Aí ele começa a quebrar a guarita e tal. Você até quer segurar ele, mas você fala, pô, se eu for segurar ele, ele vai reagir contra mim. Sou eu que vou sofrer violência. Aí você pede auxílio de um policial, olha só, eu tô aqui falando aqui, brigando pelos direitos dos grevistas, aquele camarada está tumultuando e ele é um dos grevistas. O policial vai lá, vai prender ele em flagrante, tudo mais bonitinho disso, ele bateu no guarda também. Ele vai responder pelo 200. Ele atrapalhou o teu movimento, ele atrapalhou o exercício de um direito meu que tem vinculação com a proteção e organização do trabalho. Tá? E ele também vai responder em concurso material pela lesão que ele provocar naquela pessoa vítima, tá? Da sua violência ou agressão. Este agente pratica isoladamente o tipo descrito no artigo 200, não contaminando a greve como um todo ou o movimento grevista. No outro giro, imaginemos que Tício, Meve e Caio, né, os 3 amiguinhos, né, o Guim, Zezinho e Luizinho, resolvem, em certo momento, abandonar o trabalho, pois estão irresignados com o rumo da nova administração, né, ou de sua empresa, da nova administração de sua empresa. Ao abandonar, promovem um quebra-quebra em quadros, né, de quadros e ornamentos da empresa. Agindo assim, eles praticam o 200 do CP, segunda parte. Observação importante, o tipo penal pune, aqui era um A, às vezes a digitação, estou cansado, vai, né? Pune a violência realizada durante o chamado lockout. Também pune a violência realizada durante o chamado lockout, que é a paralisação das atividades da empresa realizada por determinação patronal. Entretanto, tá aqui, ó, o lockout é proibido. Então, vamos pensar que antes de lembrar que o lockout é proibido, porque eu já antecipei que o lockout era proibido, né? Eu coloquei numa determinada ordem os slides, mas me empolguei quando comecei a falar sobre o tema. E antecipei para vocês que o lockout era proibido. E ao fazer isso, eu posso ter dado aquela bugadinha, né? Ter levado alguns aí a analisarem de maneira inadequada. Primeira coisa. Digamos que o lockout esteja acontecendo, né? Que o lockout esteja acontecendo. O lockout é proibido segundo a lei de greve. Eu vou demonstrar isso ali no próximo slide. Mas ocorrendo o lockout,
durante a suspensão das atividades da empresa, realizada pela determinação patronal, um dos funcionários que aderiu ali ao lockout, que está levantando a bandeira ali do chefe, do patrão, que acredita que aquilo vai ser bom para ele, para o ramo de sua atividade, não importa. Tá? Uma coisa é você participar do lockout, outra coisa é você adotar um comportamento violento dentro do lockout. Até mesmo porque, percebam, parte do bem jurídico tutelado, aliás, o bem jurídico tutelado, no artigo 200, é a pacificidade daquele determinado movimento, daquele movimento grevista, do proletariado, ou daquele movimento de lockout do empresariado. Tá? O movimento de lockout do empresariado, atualmente, segundo a legislação brasileira, é proibido. Mas nós sabemos o que é. Ele pode ser permitido em determinadas condições para o futuro. A gente não sabe. Mas uma coisa é o movimento proibido ou permitido. Outra coisa é ter um agente que busque tumultuar aquele movimento. Então você pode ter um indivíduo infiltrado ali na greve que busca praticar violência para ver se desestabiliza a greve. E então o movimento grevista não pode ser contaminado, ele vai responder por essa atitude desestabilizadora do movimento mais a violência. E você pode ter um indivíduo que está ali resignado com o lockout formado pela empresa, porque ele sabe que aquilo dali é proibido na lei de greve e ele quer praticar violência contra alguém para ver se desestabiliza o lockout promovido pelas empresas. De repente, para forçar uma regulamentação de lockout. Né? Vamos pensar aí só por um exercício imaginativo. Então, o que ocorre? Esse indivíduo ele não pode contaminar o movimento. O movimento tem que ser avaliado por seus próprios meios. Ele também vai responder pelo 200 e vai responder também pela violência e concurso material. Sobre lockout, né, nós devemos ter em mente que o lockout é proibido pela lei de greve. Tá? Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção de salários durante o período de paralisação. Ou seja, né, se o empregador, por algum motivo, realizou o lockout, e aí os motivos vão residir lá na matéria sobre a lei de greves e direito do trabalho, mas está ocorrendo o lockout. Aí o trabalhador, não, o chefe fechou, beleza. Mas ele fechou, mas o direito trabalhista dele é preponderante. Você fechou, chefe, você fez a opção de fechar a fábrica. Salário na conta no final do mês. Tem essa obrigação. Ele não pagou. Não é crime? Tem gente que vai entender que é crime, que é frustração de direito trabalhista, mas é corrente minoritária. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? É tema do nosso encontro de hoje. Corrente majoritária é que isso não seria crime. Seria uma interpretação e esse direito teria que ser buscado na seara trabalhista. Exemplo, sou empreendedor, me organizei com outros da minha categoria, promovi um lockout, suspendi as atividades na minha fábrica, meus funcionários estão em casa. Inteligência do parágrafo único do 17 da lei de greves, meu funcionário tem direito ao salário. Virou o mês, 30 dias de lockout, não paguei salário de ninguém. De cara eu estou no 483 da CLT. A gente na aula de penal, mas eu tenho que tratar aqui de alguns temas da CLT. Estou no 483. O que é o 483 da CLT? Já saí da CLT, já soltei o artigo aqui. Deixei a caneta. O 483 da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear devida indenização, né? Quando não cumprir o empregador com as obrigações do contrato, a linha D. O 483 da CLT é a justa causa que o empregado dá no empregador. Então, passou 30 dias, o empregador em lockout não pagou esse empregado, corrente majoritária, ele não está cometendo o crime de frustração de direito trabalhista assegurado. Ele está dentro de uma infração trabalhista, esse empregado pode rescindir indiretamente seu contrato em razão do 483, letra D da CLT, e exigir todos os seus direitos trabalhistas. É uma questão que vai ser resolvida na seara trabalhista.
tá? Mas se durante esse lockout, esse mesmo trabalhador que descobre que ficou sem salário, ele resolve ir lá no meio do movimento e quebrar a guarita, agredir o guarda, coisa e tal, dentro do movimento de lockout. Artigo 200, mais o crime da violência. Beleza até então, gente? Parece complicado, mas na verdade é bem facilzinho. Para fechar o 200, né? Estou aqui tomando conta da hora aqui do lado que nós vamos fechar crimes contra a organização do trabalho hoje. Como eu disse antes, vão haver dias que nós vamos ter encontros mais curtos, hoje outros com encontros mais longos, mas vamos fechar o nosso conteúdo. Bem jurídico tutelado, a liberdade do trabalho, falei isso aqui no início dos slides, né? O 200 ele vai estar prevendo ali a liberdade do trabalho, a pacificidade dos movimentos que tem a ver com a organização do trabalho, havendo violência sem prejuízo da tipificação dessa concurso material delitivo. Sujeito ativo, o empregado ou o patrão. O camarada que pode estar fazendo tumulto pode ser até o próprio patrão, pode ser o chefe de setor, que o patrão é aquele cara lá que é o dono do negócio, né? Eu posso ter lá o dono de uma determinada empresa e aquele dono ele me elege para diretor executivo. Eu sou o chefe, ele também paga meu salário, mas ele que é o presidente da empresa, ele é o patrão. Então, o empregado ou o patrão, né? Os gestores de negócio. Sujeito passivo, como é um crime cometido com violência, possivelmente contra a pessoa, pode ser qualquer pessoa. Eu posso resolver não agredir ali o guarda, né, que tem carteira assinada pela empresa. Eu falar, todo mundo passar aqui na porta da empresa, eu vou tacar uma pedra. E aí vai todo mundo ficar revoltado com essa greve, querendo que a greve acabe. Ou eu vou tacar uma pedra aqui para chamar a atenção, sei lá. Qualquer que seja o comportamento, mas eu só quero ilustrar que qualquer pessoa pode ser vítima da violência que é prevista no caput do 200 do CP. Ação penal, né? De outra forma não poderia ser, é a pública incondicionada, tendo em vista até o bem jurídico tutelado, que é a liberdade do trabalho. Beleza até então? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Já somos 15, né? Deixa eu colocar aqui o meu arquivinho de Word para ir abrindo, que eu vou precisar aqui de alguma coisa. E vamos voltar aqui para telinha. Daqui a pouco eu lido com o Word. 201, paralisação de trabalho de interesse coletivo. De novo, nós vamos ter que tratar ali de alguns... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei o artiguinho aqui da lei de greve. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Percebam que aí, né, agora o artigo 201, ele não está prevendo no seu caput a violência, fraude, agravo e ameaça. Ele está protegendo o serviço público, os interesses coletivos na continuidade de determinadas atividades de natureza pública ou obras públicas que são do nosso interesse. Você imagina ali, vamos tentar dar um exemplo. Está tendo obra ali na Avenida Brasil, já há 6 anos, eu acho, ali do BRT, né? Eu pego, vocês sabem, eu venho da Baixada, pego ali a Avenida Brasil para chegar, né, no nosso campus. E aí está tendo aquela obra. É do meu interesse que aquela obra não pare, que os trabalhadores não parem. Eu imagino um camarada da retroescavadeira lá, da draga, de uma máquina pesada daquela, ele está atravessando ali a pista com sua draga, ele vira e fala, né? Não vou trabalhar. Abandona a draga e fecha ali aquela obra pública. Acabou. E junto com ele outros ali abandonam também, né, aquela obra pública. 201. Deixa eu voltar no 200 para falar uma coisa interessante, que eu sei que eu falei, mas eu quero reforçar. Que, dá uma olhada aqui no parágrafo único. Nós comentamos agora que, da suspensão ou do abandono. Aqui, nos exemplos, eu disse aqui, Tício Casimir resolvem abandonar e promover o quebra-quebra. Mas para que ocorra o abandono, tem que se juntar pelo menos 3, tá? Está lá, aqui no parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono do trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados, tá? Vamos lá para o 201. Continuando. Primeira coisa que devemos refletir aqui é o que são obras públicas ou de interesse coletivo. E aí, como eu disse lá nos nossos primeiros encontros, no bate-papo, a gente situou, né, o que nós vamos fazer nessa disciplina. Algumas normas penais, elas carecem da observância
de outras normas não penais. São as tais normas penais em branco, né? Ou leis penais em branco. Ou, por exemplo, eu tenho lá o 236, que é a fraude na consumação do matrimônio, né? Que vai depender de eu verificar lá no Código Civil o que é fraude contra o casamento. Nós vamos ver hoje ainda esse artigo aqui, estou olhando aqui na minha CLT impressa, o 204, frustração de lei sobre nacionalização do trabalho. Mas o que é nacionalização do trabalho? Eu tenho que olhar lá na CLT. E diferente não é aqui no 201. Né? O que são obras públicas ou de interesse coletivo? Essa questão foi respondida pela 7783, artigo 10, que é lá a lei de greve. Vamos dar uma olhada? Aqui eu vou até colocar já aqui para ir abrindo de ladinho aqui, né? A 778389 Planalto. Tá errado, mas vai. Daqui a pouco ele vai abrir aqui os links, né? Vai que a gente precisa mexer com essa lei ainda hoje, ela já está aberta ali, a gente não perde tempo. Vamos lá. Então, artigo 10º da referida lei fala: são considerados serviços ou atividades essenciais tratamento e abastecimento d'água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, que foi o exemplo que eu dei quando nós estamos fazendo a leitura do artigo anterior, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto, lixo, telecomunicações e daí por diante, né? Daí, deixa eu ver se eu fiz com 2 slides, não, fiz só num slide. Aí vocês falam assim, pô, mas o pessoal da SEDAI não pode fazer greve? Eu lembro de já ter tido greve na SEDAI, é o tratamento e abastecimento de água. Olha só, a atividade é essencial, a sua interrupção não pode ocorrer, mas pode ocorrer um movimento grevista, um movimento reivindicatório de determinados direitos. Ele tem que ser organizado, seguindo regras específicas colocadas lá na 7783. Deixa eu ver aqui, eu estou com a necessidade, né, de falar um pouquinho de direito do trabalho também, né? Aqui, ó, são considerados e tal, compensação bancária, acho que ali eu coloquei só alguns. Ó, ficam obrigados de comum acordo durante a greve de prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Gente, eu sei que está pequenininho aqui por causa do meu browser. Eu estou tentando dar um zoom aqui. Vou marcar aqui para ver se fica mais fácil de ler com esse azulzinho. Tá? Então vamos lá, ó, vamos ler aqui esse pedacinho da lei de greve. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, ou seja, tem que ter ali uma combinação, né, entre esses envolvidos, a garantir, de alguma forma, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, que são aquelas que estão apresentadas no artigo 10º. Tá? Vamos lá. Aí está falando aqui alguma coisinha sobre o direito à greve. Em serviços de atividades essenciais, ficam entendidas as entidades sindicais e os trabalhadores, conforme casos, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas antes da paralisação. E aí nós não vamos fazer análise do direito do trabalho aqui, né? Mas o que eu gostaria, né? Por que eu fiz esse esforço aí para ilustrar isso para vocês? O esforço mais da máquina, né? Em abrir a lei no meio do nosso encontro. Não significa dizer que estes trabalhadores destas categorias elencadas no artigo 10º, que eles não têm direito à greve. Eles têm. O que não pode, ó, não pode participar de suspensão ou abandono coletivo do trabalho, provocando a interrupção de obra ou de serviço de interesse público. Então, vamos voltar aqui na lei de greve, para a gente entender isso melhor. Que ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve. Aí você é aquele cara que, segundo o sindicato, você de repente é um dos representantes do sindicato, né? O Tício, sempre o Tício. Aí falou, Tício, para a gente garantir aos trabalhadores o direito à greve, nós, os representantes do sindicato, vamos nos revezar na administração lá da abertura do elemento lá mecânico que vai fazer com que a água seja fornecida a determinado bairro. E aí eu sou Tício, eu sou muito ousado, né? Como o pessoal brinca, né? Ousadia e alegria. O que eu faço? Não, pode deixar, chefe, vou lá, Mévio,
eu fico aqui, eu vou garantir a não interrupção desse serviço indispensável. Chega no dia do meu plantão, eu vou lá, não, pelo contrário, falo, aqui, eu não vou abrir, ninguém vai abrir. O pessoal vai ter até de repente, por um motivo que ele entende legítimo na cabeça dele, o pessoal vai ter que entender, eles vão ficar sem água para eles poderem ficar do nosso lado para poder apoiar a greve. Não, não é assim que funciona, a procedimentabilidade não é essa. Esse camarada vai estar aí no crime do artigo 201 do CP, tá? Então, vimos aqui. Lembrando ainda que serviços essenciais... eu já tinha colocado aqui o 11, ó, que eu pulei lá na lei de greve para mostrar, mas eu tomei esse cuidado aqui. Eu também não lembrava que tinha deixado isso no slide. Que bom, vai para o material impresso. Lembrando ainda que os serviços essenciais têm direito à greve, mas... E aí o que nós lemos nos serviços essenciais, né? Nos serviços tal, tem que garantir, né? São inadiáveis, necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que não atendidas colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde, segurança da população. Alguns de vocês vão lembrar que não faz muito tempo teve a greve dos policiais. Aqui no Rio a greve dos policiais foi até mais branda, mas a greve da Polícia Militar lá no Espírito Santo foi muito forte e acabou, né, gerando diversos problemas lá na sociedade capixaba. E isso foi discutido o tempo inteiro naquela época. Claro que aí alguns podem falar, mas a tal emissora de televisão metia malho nos policiais, a tal emissora de televisão dizia que eles estavam certos. Gente, vamos fazer o filtro midiático e político. Vamos lembrar que a mídia comum, a imprensa comum, ela vai dar os tons, né, vai dar as cores à notícia que é melhor, que lhes parecer mais adequada diante dos interesses que elas sustentam, da mesma sorte os interesses políticos. Nós, enquanto operadores de direito, alguns ainda não trabalham com direito, mas já são operadores de direito desde o primeiro período, porque discutem, refletem e têm essa avidez, né? Nós temos que ter esse filtro no pensar. Em momento nenhum se diz que, por exemplo, o policial ele não tem direito à greve, mas o serviço de segurança à população ele não pode ser interrompido. Tem que ser garantido de alguma forma, mas não pode ser interrompido. Então a maneira como isso vai se dar tem que ser tem que ser devidamente acordada, né, com esses entes que estão elencados no artigo 11, a fim de que aquele serviço de necessidade inadiável não seja abruptamente interrompido e, inclusive, a população deve ser informada com antecedência mínima de 72 horas. Tá? Mas, né, e aí eu vi de direito à greve do pessoal da companhia de abastecimento de água, etc. Tá? Vamos lá. Ainda no 201, a doutrina majoritária entende que o 201 foi tacitamente revogado pelo nono da Constituição, quando o nono da Constituição garantiu o direito à greve. Existe parte da doutrina que entende que se aplica aos trabalhadores que escalados para dar continuidade aos serviços e abandonam os seus postos, que foi exatamente o que eu estava explicando aqui no slide anterior, quando eu falei que Tício é sempre o esperto, ousadia e alegria, né, que ele se coloca lá à disposição a dar continuidade mínima ao serviço, mas ele, não vou fazer, pronto. E aí vai fazer o que com esse camarada? Não, o 201 foi tacitamente revogado pelo artigo 9º, não pode apenar ele? Pode. Peraí, o serviço de necessidade essencial garante a greve para eles, quando garantiu o direito à greve da Constituição, mas garantiu também que esse serviço tem que se projetar no tempo, tem que ter, alguma coisa tem que acontecer para que o serviço não seja inviabilizado, tá? Deixa eu dar acesso a mais alguém aqui, tá? Para que o serviço não seja inviabilizado. E aí agora, né, com a informática, né, dominando as diversas áreas da produção, é muito simples a gente pensar que pode ficar um operador para poder abrir uma comporta, essa era a palavra que eu estava querendo lembrar, abrir uma comporta ou fechar uma comporta de maneira, até de casa, né, pelos sistemas, né, de maneira remota, para o fornecimento de água, por exemplo, mas que aquele, hoje vai ser o operador Tício, amanhã vai ser o operador Caio, amanhã depois vai ser o operador Mévio, né, e aí o que não tiver aquela responsabilidade pela continuidade de serviço
vai poder fazer a greve dele, e o que tiver com a responsabilidade é o que vai estar, permissa vênia do uso da expressão, pagando a prenda dele ali para que se legitime o direito à greve desta categoria. Beleza? Bom, o que não poderia ser diferente, né? A ação penal é pública incondicionada, premente interesse coletivo, que reveste todo esse tipo penal. O objeto jurídico é o interesse da coletividade, isso deu, né, para a gente depreender aí da nossa modesta fala. Sujeito ativo pode ser empregador ou empregado, né? E aquele que estiver obstruindo a continuidade de serviço de natureza essencial. E o passivo, né, o sujeito passivo, quem sofre com o cometimento desse delito é toda a coletividade, a sociedade, dependendo do livro que você tiver feito a opção. Beleza. 202. Invasão de estabelecimento comercial. Desculpe, estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Pontinho. Sabotagem. Antes de ler o tipo penal, né? Aí eu tenho certeza que alguém deve ter se perguntado nesse momento. Mas, Léo, a gente já falou sobre isso. Não, falamos sobre boicotagem. Falamos sobre proibir, mediante violência ou grave ameaça, que alguém compre de outrem, ou determinar que alguém compre só com determinada pessoa, substratos, né, insumos para a sua atividade, ou exigir que alguém venda somente para uma pessoa ou deixe de vender para uma pessoa dirigida. Isso é boicotagem. A sabotagem é o 202 aí, tá? Então, agora vocês, como estavam falando de maneira elogiosa, claro, sempre, né, com operadores do direito, quando ouvirem alguém usando o termo sabotagem ou boicotagem de maneira inapropriada, vão saber fazer essa diferença. Boicote. Eu aspas, não agrido o estabelecimento. Eu inviabilizo o seu funcionamento com corte na linha de fornecimento de insumos. Tá? E a sabotagem, eu tenho, aspas novamente, uma espécie de agressão, essa agressão entre aspas, uma espécie de agressão ao estabelecimento. Então percebam aí, ele tem duas partes, né? Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, anexa-se, né, aqui ao comportamento de invadir ou ocupar, o dolo impeditivo. Existe uma vontade dirigida à prática do embaraço ao curso normal do trabalho. Por isso, inserido no capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. Ou, segunda parte aqui do delito, tá? Com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou coisas nele existentes. Então, eu tenho aí as condutas invadir ou ocupar, tá? Para impedir que o curso normal do trabalho siga, e eu tenho invadir ou ocupar com finalidade de deteriorar, de danificar o estabelecimento. É como se eu pegasse uma pessoa, invadisse a casa da pessoa para impedir que ela saia de casa, ou eu vou invadir a casa da pessoa para dar uma surra nela. É mais ou menos isso. A sabotagem é essa espécie de, aspas, de novo, agressão real ao estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Isso é a sabotagem. Boicotagem eu não agrido, entre aspas, de novo, muitas aspas, porque a gente não consegue agredir fisicamente pessoa jurídica, né? Ou um ser inanimado, né? Mas boicotagem não tem essa espécie de, aspas, agressão contra o estabelecimento. Eu tenho como se fosse um corte na alimentação dele. Eu inviabilizo, eu estrangulo o canal de fornecimento de insumos. Sabotagem. Eu invado, eu vou lá ter contato pessoal com o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola para poder ou impedir que ele ande, mas a força lá, impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, que ela sacude dela, ou eu vou lá para quebrar, para danificar o estabelecimento ou o maquinário, né, ou qualquer coisa que esteja lá nele existente. Então, condutas, como eu acabei, né, nessa minha fala, né, antecipando essas condutas, eu tenho que ter aí o cuidado. Né, o invadir é o
acessar o local sem a devida permissão, ocupar é tomar posse, porque quando eu tenho a conduta de invadir, eu entro, mas com o intuito de sair, com o intuito de inviabilizar o prosseguimento normal daquele estabelecimento e cumprir minha missão, estou saindo. Tá? O ocupar, eu entro com o intuito de inviabilizar e continuar ali dentro, tomar uma posse indevida, né, do controle das atividades daquele estabelecimento. E na sabotagem, eu posso invadir em caráter provisório, invadir para danificar e sair, ou ocupar para danificar e permanecer, não permitir que consertem. Tá? Beleza. Bem jurídico tutelado, né? Bem jurídico aí guarnecido por este tipo penal segundo Edgar Magalhães Noronha, a organização do trabalho e o seu desenvolvimento regular. Percebam que mencionei isso na descrição da conduta. É como se eu estivesse entrando na casa de uma pessoa para não deixar ela em paz. Entendeu? Então é perturbar ali, é você desestabilizar o funcionamento regular, né, do trabalho, seu livre desenvolvimento. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não precisa ser líder sindical, não precisa ser o trabalhador, pode ser qualquer pessoa, tá? Eu sou um trabalhador que fui mandado embora daquela determinada indústria, Deus me defenda, e eu costumo brincar que eu amo meus empregos, né? Mas é verdade. E aí sou trabalhador daquela indústria e fiquei muito chateado, muito resignado, porque achei minha dispensa injusta. Só que eu não tenho peito para poder ir lá e inviabilizar o funcionamento. Aí falo com aquele garoto lá que vive à margem da sociedade, né, o garoto que tem conduta delitiva, envolvido com organização criminosa, fala assim, pô, fulano, sabe que eu sou trabalhador, né? Pô, meu chefe lá é mó sacana, para não usar uma palavra mais agressiva. Pô, dá um jeito daquele negócio lá parar. Ele fala, pode deixar comigo. Aí ele pega, invade, para poder quebrar as máquinas todas e sai. Pronto, a conduta aí da sabotagem. Ele não toca em um funcionário, tá? Ele só inviabiliza o desenvolvimento regular do trabalho realizado naquele estabelecimento. Sujeito passivo, segundo o Greco, né, segundo Rogério Greco, é o proprietário ou possuidor do estabelecimento, e a ação penal, perdão, gente, o café está perdendo o efeito. E a ação penal, por evidente, como elas são, né, nesse capítulo nosso, é a ação penal pública incondicionada também. Né? Isso daí não tem dúvidas, porque está no código, mas eu fiz uma referência ali ao Greco. Tá? Aquelas referências que fiz ao Greco, eu não coloquei a referência bibliográfica em específico no final, mas eu gostaria de deixar claro que elas tratam do código comentado do Rogério Greco. Para o nosso encontro de hoje, eu fui lá dar uma papirada no código comentado do Rogério Greco, que eu acho bacana ali algumas coisas que ele fala com relação a isso. Bom, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Isso daí tem que ter cuidado, né? Todo aquele que já precisou algum dia ingressar com uma reclamação trabalhista contra o empregador, porque ele mandou embora e mandou correr atrás na justiça, pensa, caramba, o cara cometeu o crime, eu perdi essa oportunidade. Não é isso. Frustrar, e aí o acessório, né? Mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Detenção de 1 a 2 anos, multa além da pena correspondente à violência, análise parecida com a que fizemos do artigo 200, né? Praticou lá a conduta que é ofensiva à organização do trabalho, foi com violência real contra a pessoa, responde pela violência também. Exemplo, aquele que pratica violência, que mediante violência obriga determinado trabalhador a assinar recibo de valor superior ao que realmente lhe foi pago, frustrando o pagamento do salário integral. Você imagina que você está lá, né, no contraditório trabalhista, ingressou com a reclamação trabalhista, e no depoimento de determinada testemunha, um depoimento livre e desembaraçado, essa testemunha vira e fala o seguinte, não, ele assinou esse termo aí de justa causa, ele assinou o termo de justa causa, não, ele assinou o pedido de demissão, ele fez uma cartinha de próprio punho pedindo demissão, porque o segurança da firma botou
a arma na cabeça dele, obrigando a assinar por ordem do patrão. Eita! Pronto, surgiu essa testemunha. O que o juiz de trabalho vai fazer? Opa, não aconteceu nada? MPT, Ministério Público do Trabalho, que vai verificar aí, né, o que de direito, né, com relação se ocorreu crime, se não ocorreu crime, mas o que vai ter que ser analisado com relação a esta conduta, tá? É importante dizer, é diferente se assim, um patrão fala alguma coisa do tipo, não, eu não vou te mandar embora se você quiser sair da firma, só se você fizer uma cartinha de próprio punho pedindo dispensa. Ele não agiu de maneira fraudulenta, ele não te enganou, ele falou, não, só vou te mandar embora se você fizer isso, tá? Ele não agiu com violência. Então a gente tem que ter cuidado aí com esse tipo penal, porque a fraude, ou seja, o engodo, o ardil, a enganação faz parte desse tipo penal. Ele tem que estar claro para que ocorra este crime, tá? E a violência, né? A violência ou grave ameaça, né? Botar arma na cabeça, empurrões, né? Tapas, também devem estar presentes na narrativa fática, a fim de que esse delito seja consubstanciado. Condutas igualmente puníveis, ali as descritas nos incisos que seguem-se, que fazem parte, comportam lá o parágrafo 1º desse artigo. Deixa eu pegar, eu tinha colocado aqui. Não, tá aqui não. Tá aqui, não tá nesse pedaço aqui não. Eu estava aqui analisando outra questão. Deixa eu pegar aqui na minha lei, porque eu queria mencionar para vocês quando esse artigo entrou na lei. 203, parágrafo 1º, esses incisos foram acrescentados somente em 98. Faz aí um pouquinho mais, né, de 20 anos, mas eles não são contemporâneos ao artigo 200, não são contemporâneos ao artigo 203. Esse artigo 203 ele sofreu aí em 1998 um ajuste de pena, um ajuste de quem também é punido com a prática dessas condutas. Então vamos lá. Igualmente responde igualmente a quem pratica as condutas do caput, aqueles que, inciso 1º, obrigam ou coagem alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Isso daí a gente já viu algumas vezes em novela, né? De vez em quando aparece na televisão aquela conduta que o camarada trabalha numa determinada fazenda, ou num determinado local muito afastado do centro urbano, e o próprio empregador tem ali o seu comércio, tem ali um armazém dentro ali daquela área, e obriga, né, ou coage os seus trabalhadores a comprarem naquele armazém. Então, tem diversos elementos que nós devemos considerar por conta do inciso 1º. Eu acho que aí no exemplo a gente consegue matar a charada, tá? É o caso de trabalhadores rurais, por exemplo, tá dentro do contexto do exemplo, que são compelidos a adquirir produtos de estabelecimento do empregador por preços bem superiores aos preços de mercado, a fim de gerar dívida impagável. Então não significa que eu não possa comprar no estabelecimento do empregador. Eu só não posso ser obrigado a comprar no estabelecimento do empregador, e a minha compra no estabelecimento desse meu empregador, ela não pode gerar para mim uma dívida impagável. Porque ninguém é obrigado a pagar, a vender a prazo. Tá certo? A vender para pagar depois. Eu vou te vender aqui e depois eu desconto lá do teu salário. Entregou. Chegou na hora do desconto do salário, você está me devendo. Pegou mais produto do que do que o salário que você recebe. Não pode ir embora, não. Aí eu, mediante violência ou grave ameaça, coajo, aquele que coage a essa compra vai responder, e aquele, né, que é o dono do empreendimento vai responder também ali pela prática desse delito. Então, deixa eu voltar aqui. Inciso 2º, impede, que ele também responde, também incorre nessas penas, aquele que impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Bom, esse delito aí acontece mais na prática de outra forma, né?
Vamos lá, coloquei o exemplo. Semelhante ao anterior, com prática de retenção de documentos dolosa. Atualmente, com a modernização dos procedimentos para obtenção de documentos, a coação e intimidação são mais comuns. Né? Em vez de eu reter o documento, eu só impeço que aquela pessoa, mediante coação, se desligue de serviço de qualquer natureza. Então, qual é a prática mais comum aí, né? Levar lavradores para trabalhar em local afastado, né? E lá abandoná-los sem possibilidade de retorno. Gente, eu vou dar um exemplo que eu ouvi de um colega que hoje ele é um advogado de, acredito, mais de 70 anos, ou na melhor das hipóteses, julgando, né, considerando ele mais novo do que deve realmente ser, ele deve ter uns 70 cravado. E ele me contou em certa oportunidade a história de que ele, quando o rapazinho fez um curso técnico numa escola rural lá na cidade onde ele morava, no interior do Nordeste, e a primeira oportunidade de trabalho que surgiu para ele foi num local afastado. Agora eu não vou saber contar com precisão, porque ele usava alguns termos que eram próprios lá daquela localidade, mas a questão era, ele já morava numa cidadezinha do interior do... Agora me fugiu a expressão que a gente usa, né? Tô com a Grécia, tô com a Tieta na cabeça, mas é outra coisa, daqui a pouco me vem a expressão. Mas era uma cidadezinha ali do interior e havia um posto de trabalho que era distante, acho que 200, 300 quilômetros, era uma distância assim, muito grande da cidadezinha onde eles moravam. E os lavradores, a mão de obra ali era levada num caminhão, né, o tal pau de arara, né, era levado em caminhão para essa localidade. E ele foi levado como técnico, não sei se era técnico agrônomo, mas ele era um técnico, era um garoto jovem que tinha um segundo grau e ia fazer um serviço técnico bem específico lá. Eles foram levados para lá e quando eles queriam voltar, chegava um outro caminhão, chegava coisa do tipo, não tinha como, era muito distante para voltar a pé, era inviável, né? Então havia essa coação, né? Essa intimidação, essa inviabilização do retorno dos mesmos. Esse camarada me contou essa história porque ele me falou, Léo, se eu não sou, naquela época, um técnico, que era o equivalente a um camarada que tivesse mestrado hoje na minha região, você ter o segundo grau era o equivalente a um camarada que hoje tem um mestrado, de repente até um doutorado, que era muito raro mesmo. E se eu não fosse filho de fulano, que era uma pessoa com influência naquela cidade, em específico, do Nordeste, eu não teria conseguido voltar, porque quando o caminhão veio eu falei, eu quero voltar. O motorista falou, não vou te levar a ordem, não levar ninguém, vocês vão ficar aqui até o final da empreitada. E dentro daquela mesma região, que é importante para a análise dos próximos tipos penais. E ele virou para esse motorista e falou, olha só, você não está me entendendo, eu sou técnico, sou filho de fulano, que é amigo de Beltrano, dono do empreendimento. Ele falou, não, então volta comigo que você pode voltar, né? Então, existia esse tipo de coação. Isso sem prejuízo da prática de outros crimes vinculados, mas é um exemplo mais elastecido do artigo 203, parágrafo 1º, inciso 2. Ação penal pública por evidente incondicionada. Vamos lá? Frustração de lei do trabalho de lei sobre nacionalização do trabalho. Isso daí é um pouquinho mais complicado de entender, por um lado, porque eu tenho que ir lá, como norma penal em branco que o é, né, eu preciso pegar lá elementos da CLT. Por outro lado, isso facilita para a gente entender esse tipo penal. Deixa eu ver aqui que horas são. Vou segurar vocês só mais um pouquinho, tá, gente? Hoje eu vou segurar um pouquinho mais do que eu costumo prender vocês comigo, mas é aqui para a gente fechar aqui. Eu consegui cumprir o programa para fechar o conteúdo. Né? Frustrar mediante fraude ou violência, sempre a fraude e violência presente. Obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena de 1 mês a 1 ano, além de multa. O que nós devemos saber sobre 204? 1. Trata-se de norma penal em branco. Então, se eu lembro que trata de norma penal em branco, eu tenho que saber aonde estão as regras da nacionalização do trabalho. E as regras da nacionalização do trabalho, de maneira diversa, não poderia ser, estão contidas na CLT. Observem
que para caracterização do delito descrito aí no 204 do CP, precisa aqui, ó, da fraude ou violência, tá? Precisa de fraude ou violência vinculadas ao delito. Então vamos lá, né? Onde eu coloco os exemplos? Coloquei aqui os exemplos na transcrição dos artigos 352 e 354 da CLT. As empresas individuais ou coletivas que explorem serviços públicos dados em concessão ou que exerçam atividades industriais ou comerciais são obrigadas a manter no quadro do seu pessoal, quando composto por 3 ou mais integrados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Pô, não podia falar logo aí no caput, né, qual é essa proporção, mas aí ele traz lá no 354. A proporcionalidade será de 2/3 de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada a proporcionalidade inferior em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo e depois devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Sindicato de Estatística de Previdência e Trabalho, a insuficiência do número de brasileiros na atividade a se tratar. Trocando miúdos, isso daí não é o crime, essa é a previsão da CLT para nacionalização do trabalho. Tá? Tem uma determinada atividade que explora serviço público em concessão, 2/3 dos empregados têm que ser brasileiros. Você pode contratar estrangeiro? Pode. Até 1/3. Tá? Exploração do petróleo, veio uma multinacional americana, instalou-se ali no pré-sal. Vai, sei lá, tem uma plataforma ou coisa do tipo. 2/3 dos operários têm que ser brasileiros. 1/3 pode ser estrangeiro, pode vir de fora. Por quê? Para garantir a nacionalização do trabalho. Para garantir que essa multinacional e seu investimento vão fazer gerar não só a economia, mas vão acrescer valor social ao trabalho nacional. Tá? Falando em CLT, eu separei ela aqui, né? Para mostrar para vocês justamente. E, cara, quando eu dei zoom, o troço foi pro beijo. Agora, por isso que 352 está aqui, ó. Capítulo 2 da nacionalização do trabalho, da proporcionalidade de empregados brasileiros. Aqui vão vir as regras, né? Sob a denominação geral de atividades industriais comerciais, compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas na portaria do Ministério da Indústria e Comércio, do Trabalho e Indústria e Comércio, o seguinte: industriais em geral, serviços de comunicação, transporte terrestre, garagens, oficinas, reparos, e que estão todos, né, todas as atividades que estão protegidas ali, né, pela nacionalização do trabalho. Tá? Aqui está toda a regrinha da CLT com relação ao referido tipo penal. Por isso que a gente diz aqui, ó, que é norma penal em branco, que depende da interpretação do 352 até o 371 da CLT para sua caracterização. Os dois artigos aqui mais importantes para vinculação da ocorrência desse tipo penal, 352 e 354 da CLT. Beleza? Vamos lá. 205. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Aí, cara, é bem importante. Eu trago aí o exemplo do médico, porque é o exemplo que toda a doutrina coloca como exemplo padrão, né, como exemplo básico. Vamos lá, ó. Exercer atividade de que está impedido por decisão... Tá. Ué, já? Bom, beleza. Deixa aqui que eu já vou achar aqui o outro pedacinho dele. Por decisão administrativa. Pena de 3 meses a 2 anos. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, eu já parti aqui por exemplo, mas deixa eu... Vou aqui abrir aqui o slide que eu quero colocar uma observação aqui, ó. Uma observação meio que óbvio, né? Mas a decisão... Melhor. Tipo penal trata da decisão administrativa e não da judicial. Se for decisão judicial, se outro crime em específico não estiver previsto, vai estar mais vinculado ao crime, ao delito, né? Ao crime de desobediência, tá bom? Vai estar aí mais próximo aí do crime de desobediência do que do crime de decisão administrativa, tá?
a decisão. E aí vamos lá para o exemplo. Avançamos bastante, né? Exemplo, o médico suspenso pelo CRM, lá pelo conselho dele, por decisão administrativa, que continua a exercer a profissão. Outra observação, né? O delito exige a habitualidade da conduta ou vinculação de especialidade para o exercício da profissão de maneira dolosa. Por quê? Eu coloquei os dois exemplos aí, mas vamos explicar primeiro. Veio essa decisão administrativa de que o médico não pode, por exemplo, a decisão do CRM dizendo que o médico não pode continuar exercendo sua profissão. Então, nós vamos estar diante de que hipótese? Dessa hipótese 205, se esse médico, após receber essa decisão, ninguém vai saber quem é que vai vir me fiscalizar. Vou continuar aqui no meu consultório, vou dar consulta, digo que não estou mais aceitando plano de saúde, vou ali recebendo o valor da consulta, recebendo, né, pelo meu serviço. Aí ele está no crime 205 porque ele está proibido por decisão do conselho. Se a decisão for judicial, crime lá de desobediência, se mais grave não for previsto. Tá? Mas você imagina aquele camarada. Aí ele resolveu um dia, tô lá, tô suspenso, né? E tô respeitando a decisão. Aí um camarada um belo dia liga para ele e fala: pô, mas você é o médico da minha família há muitos anos, eu sei que você está suspenso, mas você é a pessoa da minha confiança, eu não vou operar com ninguém se você não avaliar o meu caso primeiro. Você sempre teve um volume de atividade, e ele, naquela eventualidade, você exerce a profissão, mesmo que com suspensão administrativa. A doutrina majoritária entende que não pratica o delito do 205. Outro exemplo, você está com a tua atividade de medicina suspensa em razão de decisão administrativa do CRM. Aí está andando na rua, determinada pessoa cai lá passando mal. Você não presta socorro, mesmo sabendo fazer, né? Ou você vai e presta socorro, e aí você vai ser punido porque prestou socorro imediato à pessoa que precisava, sabendo proceder a esses primeiros socorros, porque você vai estar rompendo com decisão administrativa e está com medo de cair no crime 205, não tem problema, pode prestar o atendimento, tá? Estado de necessidade de terceiro. A infração 205 carece de habitualidade. Ou, em outra hipótese, você aí tem a hipótese do Dr. Ray, né? Acho que é Dr. Ray, aquele camarada que é o cirurgião plástico das estrelas. Então, uma cirurgia plástica dele é R$1 milhão ou mais. E aí ele está com o seu exercício profissional suspenso por decisão administrativa. Ele que tem notória especialização, ele não está fazendo nada. Está ali 1 ano suspenso, não fez nenhuma cirurgia. Aí vem um camarada para ele: não, a minha cirurgia você vai fazer, passa por cima, não quero saber que você está suspenso, não. Eu me coloco à disposição, eu corro risco, mas ele é o profissional. Ele não pode respeitar aquela decisão administrativa. Ele é o tipo de cara, exemplo 2, esse X2 está aqui, ó, que apesar de impedido, o renomado cirurgião aceita realizar determinada cirurgia, que realizaria, se não impedido, seria, aqui foi o autocorretor, né? Que realizaria, se não impedido, com pouca frequência, tá? Ou seja, aquele camarada quer fazer 1, 2 cirurgias por ano, e ele suspenso resolve fazer uma das duas, é a metade do seu labor anual. Então, tem entendimento no sentido que poderá, diante das circunstâncias do estado de arte do trabalho daquele profissional, ser considerada a realização de um evento como um evento que se projeta no tempo. Então, pode caracterizar a prática do 205. Deixa eu olhar aqui como é que está a nossa internet. Né? Estamos aí, sala cheia, né? Graças a Deus. E tocando o barco. Até aqui legal, gente. Até aqui vocês estão acompanhando. Eu sei que a gente está num ritmozinho um pouquinho mais forte hoje. Nós estamos quase fechando, né, o nosso conteúdo dessa primeira parte do curso, tá? Penúltimo artigo, né, desse primeiro bloco de artigos. Aliciamento para fins de imigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude, engodo, né?
com o fim de levá-los para território estrangeiro. Antes de continuar o 206, eu quero mostrar o 207. Ó. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los para outra localidade do território nacional. Percebam que é uma conduta similar, só que em uma, esses trabalhadores vão sair do território nacional. Ali, Paraguai, gente. Você fala, mas pô, que é todo doido para me enganarem, para me levarem para trabalhar na Europa, né? Mas peraí, não é bem isso, né? Quando ocorre esse aliciamento, quando ocorre essa fraude, quando ocorre essa enganação, esse ardil, é claro, vai haver um prejuízo a esse trabalhador. E você imagina o seguinte, o camarada chega para você e fala assim, pô, cara, tem uma oportunidade de trabalho incrível para a gente lá na Europa, tem uma empresa lá que está contratando para dirigir, para ser motorista da empresa, é uma nova Uber, né, um negócio diferente que eles estão fazendo lá na Europa. Você tem uma empresa, tem um lugar, eles contratam mesmo, eles te remuneram, eles aceitam o risco do negócio e você vai dirigir só ali em Portugal. Não vai ter área de risco, não tem o risco de você ser roubado e ter uma arma apontada ao seu rosto é mínimo. Só que com essa empresa, a estação dela de recrutamento é em Portugal, eles vão fazer. Em Portugal. É no Paraguai, eles vão fazer ali uma. Ou na Colômbia, vamos botar Colômbia. Tenho medo danado de viajar para Colômbia. Depois eu explico. Eu tenho meu medo por causa daquela história da francesa que foi viajar para fazer uma pesquisa, ficou lá retida há 20 anos, né? Depois da aula a gente conversa sobre essas brincadeiras. Mas aí, mais o escritório dessa empresa portuguesa maravilhosa aqui no Brasil é na Colômbia. Eles fazem a entrevista lá. Se você passar o test drive lá. Se você passar, eles vão fretar um avião e te levar para Portugal. Se você não passar, eles pagam tua passagem de volta aqui para tua cidade. Vamos. Então, de repente, aí você fala, do Rio para lá com a empresa que vai gastar. Mas quando existe essa fraude, esse engodo, onde que ele acontece? Sendo mais prático, né, tentando adaptar à realidade brasileira. É recrutando mão de obra barata ali em Foz do Iguaçu para atravessar para o Paraguai indevidamente, fazendo uma promessa de um novo Eldorado em outro lugar, ou para recrutar trabalhadores ali na região do Acre e Rondônia, para ir à Bolívia fazer alguma coisa com uma promessa de uma projeção de melhora de vida, ou de uma empresa multinacional, geralmente na historinha, uma multinacional europeia que tem base ali na Bolívia e está recrutando brasileiros por algum motivo, e cria-se uma fantasia para, de maneira fraudulenta, de maneira ardilosa, agora sim o verbinho aliciar, né, trabalhadores para fins de saírem do território nacional, de irem para o território estrangeiro. Aí é a prática do 206 do CP. Ocorrendo a mesma conduta, tá? Você imagina a mesma coisa. Vamos pensar aí em cidades aí, né? Eu falei de Rondônia. Digamos, ó, eu sou lá do interior de Rondônia, eu sou de Ji-Paraná, em Rondônia, né? Fica ali na beira da 364. BR 364. E eu falo ali, ó, gente, estou captando aqui o pessoal daqui de Rondônia, que vocês sabem que tem uma cidade. Estou falando de cidades que eu conheço, tá, gente? Que eu sei que são muito distantes, são assim de interior. Tem uma oportunidade fantástica em São Paulo, né? Vocês vão receber aí, quem passar na entrevista vai ter um salário garantido líquido de R$ 5.000. Não existe ter nem o segundo grau. Tem que ser feito um teste específico lá. Pô, só que as entrevistas são feitas em Colniza, ali no Mato Grosso. Gente, ó, vamos fretar aqui 2 ônibus, vamos levar vocês para Colniza, vocês vão aí, Colniza, vocês vão aí estudando, que cada um de vocês que for contratado eu vou ganhar um dinheiro. E, pô, você super acredita, criei aí uma historinha. Quando chega em Colniza, vocês descobrem o seguinte, era tudo mentira, não existe vaga em São Paulo, o negócio é aqui, vocês vão trabalhar aí em condições péssimas, né, em condições aviltantes. Aí tá aqui, ó, é dentro do território nacional, prática do 207. Aliciar, já com a adequação precisa e técnica do verbo trabalhadores com o fim de levá-los para outra localidade do território nacional. Mas tem aí, ó, o ardil em enganar o trabalhador. Então vamos analisar os dois. Ambos são comportamentos semelhantes, né, comportamentos similares, mas
Em um, eu pego o trabalhador enganado e levo para fora do território nacional. Em outro, eu pego o trabalhador enganado e levo para outra localidade no território nacional. Beleza? E isso daí, cara, para cair no exame de ordem não custa nada, porque é esse detalhezinho que traz a diferença dos dois tipos penais, tá? Exige aí os nossos comentários, né, ao artigo 206. Exige a lei agora que haja fraude, ou seja, que o agente induza ou mantenha em erro trabalhadores, por exemplo, com falsas informações ou falsas promessas, convencendo-os a levá-los para territórios estrangeiros. Aquele negócio, pobrezinho, camarada pobrezinho, humilde ali em Foz do Iguaçu, não está conseguindo emprego, pô, tá trabalhando com dificuldade, tá ralando ali no Uber, mas está na pandemia, não está dando chamada para lugar nenhum. Aparece uma suposta empresa que vai ser o Eldorado e que está fazendo entrevista ali, ó, no Paraguai, do outro lado da fonte da Ponte da Amizade. E que se eu passar nessa entrevista, cara, eles vão me levar para Portugal porque dizem que eles amam os motoristas brasileiros lá e é uma questão da língua. Olha, criei aí todo um esquema para um esquema fraudulento, né, para aliciar trabalhadores. Pronto, 206, tá? Então vamos lá, sujeito ativo, qualquer pessoa que vá criar esse esquema, passivo sem prejuízo da vítima ou Estado, porque está ali aliciando, está ali contaminando a relação de trabalho. Confronto, né? Que sempre, né? Eu tenho certeza que se essa aula fosse presencial já tinha alguém com a mão levantada segurando assim lá atrás, né? Ou no meio ali na frente, né? Vocês se distribuem bem perto de mim ali também. Outro elogio para vocês por isso. Eu nunca fico carente de participantes ali perto da sala de aula nos nossos encontros presenciais. Pelo menos comigo, o pedacinho ali perto de mim sempre é bem frequentado, né? Perto da frente da sala de aula. Demérito nenhum a quem fica lá atrás, não, mas eu não me sinto sozinho, né? E aí, alguém já estaria aí fazendo essa pergunta: ah, mas o camarada esses caras aí que enganam as meninas para levar para a Europa para dizer que é modelo, que chega lá e descobre que é casa de prostituição. Não é 206, porque 206 é esse aliciamento para fins de trabalho eventualmente ilícito. Tá? Digo que vou te levar para a Europa, chegou aqui, opa, Paraguai. Mesma coisa que eu disse que ia acontecer lá, mas só conheci aqui no Paraguai. Tá? Tá, querido? Te enganei e vou até te pagar, mas te enganei. Tá? Então, peguei o livro errado. Vamos pegar aqui o Código Penal, tá? E o artigo 149, né, que se for para finalidade de prostituição é 49 letra A, inciso 5º do Código Penal. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com finalidade de... Aí aqui tem um monte de coisa horrorosa, né? Roubar órgão, trabalho escravo, né? E aí vem lá o inciso 5º. Exploração sexual. Então, a prática outrora contida no artigo 200 e... salvo engano, era 231, porque aqui no meu código já está revogado, ele já está apagadinho como revogado. Então, a prática desse engodo para a finalidade de prostituição, que era previsto no 231 até 2016, hoje está inserida no tipo penal do 149A, até com uma pena mais adequada, tá? Para fechar o nosso encontro de hoje, tá? Vamos lá. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Mesma coisa, aquela mesma conduta que nós analisamos. O que eu fiz aqui foi trazer um trechinho do livro do Pierre Angeli, né, explicando um pouquinho mais, aperfeiçoando, aprofundando só mais um pouquinho aquela conduta, né, que a gente já analisou em conjunto, né, do entrelaçamento entre 206 e 307 e a destinação do trabalhador. Tal como no crime anterior, não é punível a transferência ou sua mudança de uma localidade para outra, porque o Estado reconhece e assegura sem restrições ao nacional o livre trânsito em todo o seu território. Punível é o aliciamento, o enganar, né? o ardil com finalidade fraudulenta por terceiros que pouco ou nada se importam com o destino das pessoas que são por eles seduzidas, enganadas e que ficam entregues à própria sorte, sem recursos e até espoliados diante da miserável situação em que são colocados, desprovidos de recurso até para o retorno aos seus pagos, isso é, para o local de onde provieram.
Pensamos que, na atualidade, a interpretação acerca da tutela jurídica só pode levar à conclusão de que ela recai sobre o Estado e sobre o obreiro enganado. Isso aí, exegese da leitura da obra de Pierre Angeli, né, conforme indicada aí no rodapé. Beleza? Por que eu achei bacana? Vejam que tudo isso aqui que ele está dizendo, que ele está falando com palavras muito mais bonitas, né? Tá um texto muito melhor redigido do que a explicação que eu modestamente tentei estruturar para vocês, tá? Mas é o mesmo sentido, é o mesmo tom do que dito aqui anteriormente, tá? Tanto que ele abre o seu discurso falando que, tal como no crime anterior, é punível a transferência, né, de uma localidade para a outra com a prática do aliciamento, com a prática da fraude. Ah, eu não posso ser contratado para trabalhar no exterior? Posso, o que eu não posso é ser enganado, tá? E da mesma sorte, não posso ser enganado para ir para o exterior ou para outro local no território nacional. Aqui, Pierre Angeli, ele ainda aperfeiçoa, né, porque eu coloquei aqui, né, sujeito passivo Estado, pautado, né, na leitura estrita da orientação dos códigos comentados, todos eles, e quando eu falo todos eles, eu estou falando aqui do Delmanto, do Greco e do Bittencourt, que são os três principais que eu uso para preparar os nossos encontros, né, de suporte para esse material aí dos nossos encontros. Mas Pierre Angeli deixa aqui, ó, reflexão que fiz anteriormente com vocês, o Estado, mas o obreiro enganado também, sem prejuízo dessa vítima. Assim, só para não dizer que não teve prorrogação, que na prorrogação às vezes sai gol, né? Crimes que geralmente andam juntos dentro dessa toada aí, desses delitos. Eu peguei aqui um trechinho de uma apelação criminal do TRF3 que eu transcrevo aí para vocês. Tá? Comprovada a prática dos crimes de redução à condição análoga de escravo, de frustração de direito assegurado por lei trabalhista e de aliciamento de trabalhadores para outro, de um local para outro do território nacional. Então, não é raro. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês aí, do camarada que foi posto, que me contou a história dele novinho, colocou no pau de arara, levou lá para uma região isolada do sertão. Sertão, foi essa palavra. Lembra que eu falei que havia? Estava com a Agreste na cabeça, né? Do sertão nordestino para uma região isolada e levou determinadas pessoas sobre uma determinada promessa, sobre um determinado engordo, né? Um ardil. Então houve aliciamento dos trabalhadores. Lá chegando, nem salário receberam, foram reduzidos, alguns deles, à condição análoga de escravo, e outros tantos direitos trabalhistas, em razão disso, lhes foram negados. Um crime absorveu o outro. A interpretação do TRF3 é que esses crimes, um não absorve o outro, que eles andam juntos em concurso material. Esse é só um exemplo, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar jurisprudência em qualquer canal da internet que vocês julgarem interessantes, que hoje em dia a jurisprudência a gente só procura na internet mesmo. Eu não acho nem mais para vender os antigos inventários de jurisprudência, né? Que eram os livros antes da internet ser tão popular. A gente queria ter acesso à jurisprudência, assinavam os periódicos que vinha lá o texto da jurisprudência, e os melhores e mais caros vinha a jurisprudência e comentários de professores e alguns autores. E aí você tinha que fazer uma petição, você passava ali quase metade do dia transcrevendo aquela jurisprudência para a tua petição. No iníciozinho, eu já peguei no início da minha advocacia, já era com computador, mas ainda peguei o finalzinho ali da máquina de escrever, porque o computador era muito, muito caro e não era todo o escritório que tinha. Como eu falei para vocês, eu sou formando de 2003. Né? Então, galera, fechamos aí, né, o nosso tema dos crimes relevante. Não, ficou feião isso aqui, ninguém me avisou, hein? Quando desce essas falhas assim, vocês me deem aquele toque, tá? Léo, deu ruim ali, tá? Vou parar aqui o compartilhamento da tela, tá? Vou parar aqui a gravação, só um minutinho.